Então, bom dia a todos. Uma satisfação estarmos aqui novamente. Nós vamos adentrar um conteúdo bem importante hoje. Está aparecendo para vocês aí? Sim, tá aparecendo. Então, hoje aqui nós vamos fechar todo um sistema, né, chamado de movimentos da política criminal. Então, essa aula aqui vai condensar vários aspectos que vão fechar tudo aquilo que a gente estudou desde o início da disciplina de criminologia. Hoje vai fechar bem nessa aula aqui. Então, a ideia dos movimentos da política criminal é uma forma de delinear a forma da reação do delito. Então, nós vamos ver que, basicamente, nós vamos ter condutas intervencionistas e condutas não intervencionistas, né? Então, dentro daquela ideia de controle estatal, né, vocês vão perceber que quando o Estado age com intervenção, né, tem esse controle estatal através do direito penal, há uma forte repreensão na sociedade. Já no outro lado, há um movimento não intervencionista, onde busca a diminuição dessa intervenção estatal na resolução de conflitos. Tá? Então, nós vamos trabalhar nessa aula aqui rapidamente o abolicionismo penal, movimento de lei e ordem. Dentro do movimento de lei e ordem, a ideia da teoria das janelas quebradas, né, e da tolerância zero. Aí nós seguiremos para o garantismo penal e, por fim, o direito penal do inimigo. Bom, o abolicionismo penal, vocês viram na aula anterior, né, toda a questão de que o direito penal ele não funciona, né, em que já que o sistema do sistema penal não funciona, a ideia dos abolicionistas é que o direito penal fosse abolido, né? Então, eles vão dizer, os abolicionistas, que o mal causado pelo sistema penal é muito mais grave do que o fato criminoso, ou seja, todo o sistema punitivo ele vai gerar mais prejuízos do que propriamente o crime inicialmente cometido, né? Isso é dentro da concepção do abolicionismo. Bom, então essa concepção do abolicionismo é extremista, né? Então ela busca acabar com o direito penal, diferentemente do próximo movimento, que é chamado de movimento de lei e ordem, muito muito famoso nos Estados Unidos, né? Law and Order, onde nós temos, ao contrário da extinção do direito penal, há aqui uma máxima intervenção do direito penal, ou seja, nós temos bem os extremos. Numa ponta nós temos os abolicionistas, que dizem que o direito penal deve ser extinto porque ele não funcionaria, e da outra ponta nós teríamos esse movimento de lei e ordem, que diz que nós temos que ter o máximo de direito penal, porque é necessário que o Estado tenha uma resposta formal à criminalidade, né? Tenha uma reação ao delito, e nessa ideia, quanto mais o Estado atuar, estaria diminuindo esse aumento da criminalidade. Tá? Então, a ideia aqui é uma proposta de drástica intervenção do Estado, e isso vai se dar pelo direito penal. Não se concebe outra maneira de atuar, e isso vai ser chamado de neo-retribucionismo. Né? Então,
a nova retribuição, né, no caso, que seria a ideia de que para que se enfrente o direito penal seria o único caminho para se enfrentar essa criminalidade, pois a criminalidade ela vem avançando ao longo dos anos, né? Então isso é bem visível, né? E ao contrário dos abolicionistas, né, o movimento Lei e Ordem ele vai dizer que se o direito penal não existisse, o avanço, o aumento da criminalidade ainda seria maior. Então, eles têm essa concepção de que contra o crime só o direito penal funcionaria, né, inibiria o aumento da criminalidade. Então, eles diriam que, embora a criminalidade esteja aumentando, sem o direito penal seria ainda muito pior. Tá? E aqui vai gerar aquela ideia bem polêmica, né, muito presente hoje nas discussões de churrasco, né, de fim de semana, né, o tiozão lá, que nunca estudou nada de direito penal, ele tem na ponta da língua a expressão pessoa de bem. Isso aí é bem polêmico, né, porque essa ideia de pessoa de bem vem justamente aqui do movimento de lei e ordem. Então, o movimento de lei e ordem ele vai dizer à sociedade, ele vai dizer que toda a sociedade ela é composta em dois grupos. De um lado estariam as chamadas pessoas de bem, que seriam aquelas pessoas que merecem a proteção legal do Estado, né, aquelas pessoas que andam dentro das diretrizes estatais, e do outro lado estariam os homens maus, os delinquentes, aqueles que sofrem a severidade da lei penal. Né? Então, seria aquela velha história de o bonzinho e o mal, né? O homem bonzinho e o homem maléfico, né? É uma eterna luta entre o bem e o mal, e o movimento de lei e ordem, ele vem enfatizar essa disputa, né? E ele vem dizer que o Estado tem que se preocupar só com a dita pessoa de bem, ou aquela que não comete crimes, e que aquela pessoa chamada de pessoa do mal, ou que comete crimes, ela teria apenas que ser retribuída com esse direito penal severo, já que ela optou pelo caminho de ser, em tese, um homem mau. Polêmicas à parte, nós não vamos entrar aqui na discussão do mérito, mas apenas apresentar as concepções teóricas destes movimentos. Aí, dentro do movimento de lei e de ordem, existe uma subteoria chamada teoria das janelas quebradas, tá? E o que vem a ser isso? Essa teoria surgiu em 81, quando um estudioso observou que existiam bairros onde haviam casas abandonadas, né? Então, essa casa abandonada, que não tinha moradores, não estava para alugar, estava simplesmente fechada, um belo dia ele observou que um cidadão passava por ali e atirou uma pedra, simplesmente quebrou uma janela daquela residência, uma vez que não havia ninguém ali, ele simplesmente ocasionou um ato de vandalismo. E ele foi observando isso durante semanas, e aos poucos ele percebeu que toda a casa foi depredada, né? Então, naquela primeira semana foi quebrada uma janela, um vidro de janela, na sequência todas as janelas foram quebradas, depois picharam a casa, depois incendiaram, enfim. E aí ele vai formular essa ideia de que
que uma janela quebrada, né, se uma janela for quebrada e não consertada imediatamente, depois dessa primeira janela quebrada, as demais janelas em pouco tempo também serão quebradas, né? Então, ele vai dizer que essa ideia de descuido, de abandono do imóvel, essa negligência, ela vai refletir em toda a sociedade, né? Então, é como se como se uma pessoa desse esse start, né? Quebrando um vidro de janela e de imediato ali o dono do imóvel não arruma, não conserta aquele vidro, daria margem para demais atos de vandalismo. E isso vai desenvolver toda a teoria das janelas quebradas, no sentido de que vai contaminar a sociedade. Então, um bairro onde tem uma casa abandonada, ele tem a tendência de expandir a criminalidade, atos deletivos. E aí, é justamente com essa formulação dessa teoria das janelas quebradas, é que vai surgir uma técnica policial que foi conhecida e ficou famosa no mundo todo, que é a chamada tolerância zero, né, ela foi implementada em Nova York pelo Rudolph Giuliani, e isso foi exportado para o mundo inteiro, tá? Então, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que a teoria das janelas quebradas na literatura mundial ela é conhecida como Broken Windows Theory, ou seja, né, o nome em inglês, né? Então, se vocês quiserem aprofundar o estudo, busquem mais esse termo em inglês que vocês vão ter mais material. Mas a ideia da tolerância zero... Como Oi. que é o termo mesmo? Broken Windows Theory. Ah, sim, obrigada. Teoria das janelas quebradas, né? Ela em inglês. Está no slide. Então, seguindo aqui. A intervenção que ocorria, então, com essa ideia da tolerância zero, do Rudolph Giuliani, era o seguinte: não importava o delito que fosse, nada, nenhum tipo de crime poderia ser tolerado, né? Então, um simples furto, até um crime mais grave, ele deveria ser reprimido de forma enérgica. E aí ele investiu em polícias ostensivas, com a ideia de ter um policiamento amplo e inibir qualquer tipo de crime, né? Então, crimes, até mesmo o que seria equivalente às contravenções penais, né, que são os crimes anãos, né, que a gente tem no nosso direito, eles seriam punidos. Então, com essa ideia de uma punição forte e extremista, da tolerância zero, se reduziu os índices de criminalidade. Porém, as pessoas perderam muito das suas liberdades, enfim, há muitas críticas nesse sentido. Tá? A ideia, então, as características principais aqui do movimento de lei e ordem é a ideia de que a pena ela se justifica como castigo e retribuição. Tá? Então, para eles, esse pessoal da lei e ordem, as pessoas que cometem os crimes mais atrozes, elas têm que ser castigadas com penas severas e duradouras, né? Então, eles vão, através disso, legitimar lá nos Estados Unidos a ideia de pena de morte, a longa privação de liberdade, a prisão perpétua. Então, todas essas penas pesadas vão ser justificadas pela lei e ordem, na ideia de que a pessoa tem que ser castigada, tem que ser retribuída a ela aquele mal que ela fez à sociedade. E eles vão ampliar a ideia da prisão provisória. Também eles vão dizer que
para os crimes violentos tem que ter penas privativas de liberdade, e essas pessoas têm que ir para penitenciárias de segurança máxima. E também o movimento de lei e ordem vai defender a menor intervenção do controle judicial durante a fase da execução penal. Tá? Então, ao contrário do que nós temos no Brasil, né, onde há o juiz da execução penal, o movimento de lei e ordem vai dizer assim, olha, esse pessoal aí é criminoso mesmo, não tem que ter um juiz cuidando da execução da pena deles. A gente transfere lá para o diretor do presídio e ele que faça o que ele achar que deve ser feito, né? Então, se desvincula a ideia de um juiz, né, para ver se tudo está correndo dentro da legalidade, retira-se esse poder de um juiz de direito e transfere para o diretor do presídio, né, muitas vezes que é um próprio carcereiro, né? Então, percebam que há muitos direitos que são retirados. E aí nós vamos falar das críticas do movimento de lei e ordem, né? Então, a principal crítica dela é que há uma expansão do direito penal, né? Então, se usa o termo de hipertrofia de punição, ou seja, né, quando a pessoa faz musculação, ela tem uma hipertrofia, né? Ela expande seus músculos, e a ideia aqui é justamente essa, que o direito penal estaria expandindo seus músculos e atuando mais forte do que o necessário. Há o problema da crise do princípio da legalidade, né? Então, a abertura aqui para umas punições não muito justificadas, né? Sem uma previsão forte de tipos penais, né? Já que você não tolera nada, né? A partir da tolerância zero. Há, assim, uma ideia muito forte naquilo que o policial atesta, né? Muitas vezes a pessoa sendo condenada por penas altíssimas, mais do que ela devia, tá? Então, é também criticado porque a lei e ordem, ela estaria banalizando o direito penal, né? Então, ao contrário daquela ideia nossa de que o direito penal tem que ser a última ratio, né? Só vai ser aplicado quando os outros ramos do direito não puderem resolver o conflito entre as pessoas, aqui nós vamos ter essa ampliação desmedida do direito penal, onde ele, dentro da concepção de tolerância zero, ele vai poder ser aplicado em tudo. Há também a crítica da violação, a proporcionalidade das penas, né? E isso tudo vai pondo em descrédito o direito penal, né? Porque ele deixa de ter limites e passa a abarcar muitas condutas da sociedade americana, né? Então, a tolerância zero, ela teve alguns problemas nesse sentido. Além dos abusos, né, cometidos, né, evidentemente, quando você fala para o teu corpo policial, olha, agora é tolerância zero, qualquer coisa errada que vocês constatarem, tolerância zero. Então, você gera um encarceramento, muitas vezes, de pessoas, né, que não deveriam ser encarceradas. Então, seguindo, né, já passamos as críticas aqui, aí nós vamos entrar no garantismo penal, tá? E o garantismo penal é um modelo que ele está muito forte hoje no Brasil, tá? Porque ele vai rejeitar os extremos. Então, o garantismo penal ele vai dizer, olha, nem abolicionismo penal, né, nem lei e ordem, né? Então, o garantismo ele vai dizer, estão errados aqueles que dizem que nós temos que acabar com o direito penal, e também estão errados aqueles que dizem que tem que usar o direito penal para tudo, né? Então, eles chamam de autoritários, né? Esses praticantes da lei e ordem, tolerância zero.
E aí o garantismo vai dizer, olha, a intervenção penal ela tem que ocorrer de uma forma a respeitar os direitos e garantias individuais. Então percebam já, desde logo, que o garantismo penal ele vai ter uma forte base no meu direito constitucional. Então, para vocês serem futuros advogados, juízes e promotores chamados garantistas, vocês têm que ter, além do conhecimento teórico penal e processual penal, um arcabouço muito forte no constitucionalismo, né? Então, tem que ter um domínio da Constituição Federal, principalmente nos direitos fundamentais e direitos fundamentais sociais, né? No artigo 5º, 6º, 7º, é necessário ter esse domínio. Então, a ideia do garantismo é trazer uma racionalidade para a nossa civilização, né? Dizendo que a intervenção penal ela deve ocorrer, mas que isso não deve ser por mero controle social, né? Que venha a lei e ordem acima de tudo, tolerância zero, né? A intervenção penal ela teria que ocorrer respeitando esses direitos e garantias individuais que estão lá na nossa Constituição Federal. Desta forma, se impõem alguns limites ao direito penal. Então, numa concepção de democracia, esses direitos fundamentais devem estar alinhados, né, à nossa sociedade como um todo, tá? E a ideia do garantismo é justamente buscar esse equilíbrio, né, de forma que a gente proíbe qualquer tipo de excesso, tá? E nesse papel, o juiz deve também ser um garantista, porque o juiz ele está ali no papel de julgador, ele tem que ser imparcial, mas ele tem que respeitar esses direitos e garantias da Constituição de toda pessoa, né? Então, não é porque a pessoa é acusada, ela está ali numa situação de réu, que ela vai perder os direitos constitucionais dela. Muito pelo contrário. Esses direitos devem ser sempre garantidos, respeitados. Então, os direitos e garantias individuais, né, são bens jurídicos que precisam ter a máxima proteção, tá? E essa é a ideia do garantismo, né? Buscar o equilíbrio e produzir um devido processo legal que respeite todos os princípios constitucionais. Porque se não for assim, nós estaremos num estado meramente punitivista, né? Então, a gente sabe que já há uma tendência forte quando a pessoa é acusada, né? Ela já está meio caminho de ser condenada, né? É preciso de um esforço muito forte do advogado, do defensor público, do advogado criminalista, para que essa pessoa não seja condenada, porque o sistema em si ele é voltado para essa condenação, tá? Então, a ideia do garantismo penal com certeza é uma das escolas mais racionais e mais moralmente defensáveis que nós temos hoje dentro das diversas correntes desses movimentos da política criminal. E aí, por fim, nós vamos entrar no nosso famoso direito penal do inimigo, que na verdade é a corrente mais moderna, né, que surgiu por último. Ela decorre da ideia de que a sociedade pós-moderna é uma sociedade do risco, e o direito penal do inimigo ele é muito criticado porque ele realiza uma expansão enorme do direito penal, então aumentando tipificações, a ideia de restringir direitos dos criminosos e dos condenados, a fim de proteger a sociedade. Então, o direito penal do inimigo, ele vem na corrente contrária ao garantismo penal.
né? De que modo que você busca justificar a retirada de alguns direitos fundamentais do indivíduo, desde que isso seja voltado para o bem coletivo da sociedade, né? Me parece um pouco bastante extremista, tá? O direito penal do inimigo, ele é uma formulação de um jurista alemão muito famoso chamado Günther Jacobs. Jacobs, ele cria a ideia do direito penal do inimigo ali na final da década de 90, e isso ele vai conquistando adeptos pelo mundo inteiro, tá? Principalmente após o ataque das Torres Gêmeas, né? Então, a partir dessa expansão do terrorismo pelo mundo, a ideia do direito penal do inimigo ela se fortalece. Então, o Jacobs ele vai defender que o direito penal separe, né, os delinquentes e criminosos em duas categorias. Os primeiros, né, continuam com o status de cidadão, uma vez que após infringir a lei, tem ainda o direito ao julgamento dentro do ordenamento jurídico estabelecido, né? E eles podem voltar a se ajustar à sociedade, né? Então, o Jacobs vai dizer, ó, a gente mantém para alguns criminosos o modelo atual, a pessoa continua sendo cidadão, e após ser julgada e condenada, ela vai para o sistema penal, vai lá, se ressocializa e volta à sociedade. Mas o Jacobs vai dizer, olha, existe um segundo grupo dos criminosos que a gente não tem como manter o sistema atual. Então, esse segundo grupo, nós vamos classificar de inimigos do Estado. Por que inimigos do Estado? Porque esse grupo de criminosos, eles vão ter uma posição adversária e representam todo o mal, né? Então, a eles cabem o tratamento rígido e diferenciado, né? Então, justamente, essa ideia de que o terrorista ele não deve ser tratado, né, por exemplo, igual um criminoso normal, que vai para o sistema e, em tese, sairia do sistema ressocializado. E aí vai justificar toda a série de atrocidades, a ideia de que você pode eliminar sumariamente um terrorista, né? Então, para evitar um mal maior coletivo da sociedade, você justificaria a neutralização desse terrorista, não sendo ele mais julgado, né, por um juiz de direito, mas muitas vezes eliminado por uma força policial, pelas forças armadas, né? Então é muito comum isso, vocês verem questões americanas, né? Essas operações militares, onde, por exemplo, o assassinato do Osama Bin Laden. Então, esses tipos de mecanismos em que, através da força bélica, você já faz a execução de alguém que nem foi julgado por um direito penal, tá? E aí, nós vamos ter algumas características do direito penal do inimigo, tá? Por exemplo, a antecipação da punibilidade, né, com a tipificação, inclusive dos atos preparatórios. Então, nós temos uma lei que foi sancionada no governo da ex-presidente Dilma, que foi a lei de terrorismo, que ela foi uma exigência para que se realizassem a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil. Essa lei de terrorismo, ela é a única lei no Brasil, né, a única lei penal, onde os atos preparatórios são punidos, né? Então vocês aprendem lá no direito penal, né, parte geral, que os atos preparatórios não são punidos no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Qual que é a exceção? A lei de terrorismo. A lei de terrorismo
os atos preparatórios, né? Então, aquisição, por exemplo, aquisição de explosivo, né? Toda aquela preparação, né? Embora eu não tenha cometido o ato terrorista em si, o simples fato de eu adquirir um explosivo, adquirir um fuzil, pensando em executar uma autoridade, enfim, toda essa questão de atos preparatórios, uma vez provados, né, eles já vão autorizar a punição, tá? Então, isso aqui é reflexo do direito penal do inimigo. Outro aspecto, a criação de tipos penais de mera conduta, né? Então, aqueles tipos penais de perigo abstrato, né? Onde efetivamente não há o perigo concreto, né, do bem jurídico, mas a simples possibilidade de ocorrer já é criminalizada. Outro aspecto do direito penal do inimigo, ela vem com a desproporcionalidade das penas diante da gravidade do fato, né? Então isso aqui é bem visível nos Estados Unidos, né? Onde a aplicação do direito penal do inimigo justificaria você executar uma pessoa que for enquadrada como terrorista, ainda que essa pessoa não tenha feito nenhum ato terrorista, né? Isso aqui vai possibilitar a sumária execução dessa pessoa sobre essa alegação dela ser terrorista, tá? E por fim, há inúmeras restrições de garantias penais e processuais, né? Então, como eu falei, no direito penal do inimigo, o juiz perde a importância, né? Muitas vezes, porque a execução da pena vai se dar pela atividade bélica, né? Então, há essas sumárias execuções de pessoas classificadas como terroristas. Mas até que ponto isso é verdade? Já que elas não estiveram diante de um juiz criminal, não houve tempo de produção probatória, né, questionamento de provas, enfim. E aí, depois que a pessoa já foi executada, né, depois que o inimigo do Estado já foi executada, não há mais o que fazer, né? Então, essa ideia do direito penal do inimigo, ela apesar de estar bem amparada, assim, nessa justificativa dos inimigos do Estado, ela vai receber inúmeras críticas, né, pela nossa doutrina, principalmente porque a gente vive, né, em Estado democrático de direito, né? Então, como que você vai conceber essa ideia de que existem cidadãos e existem pessoas que não são cidadãos? Aí você tem criminosos cidadãos que praticam os crimes historicamente, né, que se repete, e aí você vai ter os criminosos que não têm mais cidadania e passam a ser vistos como inimigos do Estado, tá? Então, porque simplesmente eles afrontarem a maneira daquele Estado. Então é bem criticado o direito penal do inimigo, embora ele seja um fenômeno muito expansionista no mundo, né? Então, com essas ideias após o 11 de setembro, né, com aquele ataque das Torres Gêmeas, o direito penal do inimigo ele se fortaleceu de uma forma muito grande, né? Embora ele esteja mais no campo filosófico, né? A gente já percebe que aos poucos eles vai entrando as nações, né? Como o reflexo que eu posso dizer do Brasil é justamente a possibilidade de punição de atos preparatórios diante de um crime tipificado como terrorismo no Brasil. A princípio era isso. Agora eu deixo em aberto para vocês suas perguntas, dúvidas. Lembrando que essa aula ela vai ficar gravada, né? E eu vou colocar lá no YouTube
para que vocês possam rever de forma mais pausada. Vamos lá, pessoal? Sem perguntas, professor. Mais alguém? Edson, Gabriela, Tatiele? Sem Deu. pergunta, só mais um comentário, né? Digamos, entre os dois extremos de abolição e, digamos, ter um extremo penal, um extremo direito penal muito que tire todas as condições de liberdade do cara que cometeu o delito, também não vai resolver a questão, né? Eu acho assim que, de fato, o direito penal ele deve existir e caso o cara venha cometer algum delito, deveria, no caso, o Estado, né, que tem o dever através do contrato social que a gente firma e a gente já nasce dentro dele, de dar as garantias fundamentais para cada cidadão. Então ele tem que ter, digamos, não uma punição, talvez, mas que ele reveja esse ato dele que ele cometeu, sei lá, um aparato talvez psicológico, não só simplesmente pegar, trancar ele num depósito, né, como se comenta, né, e deixar ele lá ao léu para ele refletir sozinho. Talvez tenha que alguém induir ele a refletir o que ele fez, né, de errado para ele estar lá. E, digamos assim, tentar ressocializar ele, sei lá, ocupar ele com alguma coisa lá dentro, em estudo, pesquisa, trabalho, não simplesmente deixar ele lá ocioso, né? Só simplesmente tira a liberdade e deixa ocioso ele lá. Perfeito, Edson. Obrigado pelas suas considerações. É por isso que nós achamos pessoalmente que a ideia mais interessante seria essa filiação ao garantismo penal, né, para a gente fugir dos extremos. Porque, embora o abolicionismo penal seja uma ideia interessante, me parece que nós temos uma sociedade ainda muito violenta, que ela não estaria preparada, né, simplesmente para a gente fazer essa transição, né? Talvez daqui 100, 200, 500 anos possamos, né, caminhar um dia a humanidade para o abolicionismo penal, né? Mas isso demanda tempo, né? Então, me parece que enquanto a sociedade ainda for muito violenta, nós temos que buscar esse meio de campo, né, com o garantismo penal, e também buscar novas formas, né, como a arbitragem, negociação, justiça restaurativa. Todas essas novas ideias, elas vão ajudar a gente a ter um direito penal melhor, menos seletivo, né, mas assim, são etapas, né, a gente pode pensar que o abolicionismo seria a etapa final, né, mas não uma etapa imediata a ser realizável numa sociedade tão violenta, né? Porque se simplesmente a gente implementasse o abolicionismo a partir da manhã, não creio que as pessoas deixariam de cometer crimes, né? Mas assim, haveriam mais crimes, né? Porque as pessoas que hoje ainda têm o receio do direito penal, ao saberem que o direito penal não os alcança, estariam mais encorajadas, né, de cometerem delitos, né? Então, me parece que a nossa melhor opção é optar pelo garantismo penal para que os direitos, né, as garantias individuais e os direitos constitucionalmente das pessoas sejam preservadas. E aí, no futuro, né, a gente pode pensar em coisas mais complexas, né? Então, eu acho que o abolicionismo penal, talvez, né, ele seja o futuro, mas ainda acredito que é um futuro bem longínquo,
dado, né, a nossa sociedade ela é muito violenta, né, então todo mundo viu a questão do assassinato lá, da briga lá do segurança trocou socos lá, o cidadão agrediu, né, também agrediu inicialmente o segurança, e os seguranças também excederam, enfim, eu não quero entrar no mérito, mas me parece que uma sociedade violenta como a brasileira e o mundo como um todo, né, ele é violento, ainda não temos condições de abolir o direito penal. Mas a gente precisa buscar penas alternativas, né, então realmente ver algumas condutas que a gente pode descriminalizar, né, enfim. A violência ela tem que ser reprimida, né, mas os crimes não violentos, eles têm que ter esse espaço de diálogo e reflexão aí, para que a gente busque novas alternativas, né, e não somente recolha as pessoas num depósito de pessoas à margem da sociedade. Mais alguém quer comentar algo? Eu não quero entrar no mérito de se a pessoa é boa ou é ruim, mas ainda somos, né, uma sociedade bem selvagem, porque nada justificou um erro, nada justificou outro erro no caso desse cidadão aí que acabou falecendo por asfixia, né? Por mais que talvez ele esteja a ficha criminal, ou o segurança xingou ele deu um soco, essas coisas parecidas. Aí depois a própria população, que digamos assim se intitula cidadãos de bens, né? Foram lá, invadiram o mercado, revoltado com tudo isso, invadiram o mercado, fizeram outros delitos, né? Que não havia necessidade disso, que no caso, se de fato houve alguma coisa, desentendimento, queria ter levado para a delegacia para não ter chegado ao extremo de, digamos, matar aquele cidadão ali, por mais que ele cometeu os atos que talvez estejam na ficha criminal dele, não sei se ele de fato tem aquela ficha criminal, né? Porque tudo há de se investigar, né? Exatamente. Quem tem que dizer, né, se aquela ficha criminal, né, aquela que vazou, eu não sei qual que é a autenticidade ou não, mas aquilo lá tem que ser tratado por um juiz de direito, né, e não justifica, né. Agora, se todo mundo que tiver cometido algum crime tiver a justificativa, você cometeu um crime, então vamos te espancar até a morte, né, me parece totalmente incoerente, né, me parece mais um discurso de ódio para justificar qualquer outra questão, né. Então, assim, a gente precisa evoluir muito como sociedade, né, e enquanto a gente não consegue, a gente vai tentando melhorar a sociedade, né, e a gente precisa de políticas públicas para melhorar um sistema penitenciário, para que realmente a gente busque essa tão sonhada ressocialização, né, mas que a gente também só encarcere quem realmente tem necessidade de estar lá, né. Professor, só fazendo um comentário, que eu estou fazendo agora parte daquele projeto Travessia, que é círculos restaurativos na penitenciária, né? E é muito legal o feedback dos presos, né? Porque eles falam justamente isso, que a sociedade vê eles como um lixo, e o fato da gente estar ali tentando resgatar alguns valores, né? Porque eles estão em progressão, eles vão sair para semiaberto. Então, o círculo é justamente para resgatar esses valores, e eles são muito gratos a isso, porque eles falam que lá é 100% ódio, 100% crime. Então, assim, eles não podem falar sobre a família, sobre amor, sobre nada, né? Por represália mesmo. E no círculo eles conseguem resgatar isso para sair melhores como seres humanos, porque lá eles falam que não são tratados como seres humanos, né? Sim, Então, esse trabalho dos círculos e da justiça restaurativa que é desenvolvido na Unicecal e outras instituições, isso daí é fantástico, né? Então é um novo olhar, né? Nós temos que buscar isso. Então a gente precisa sair dessa ideia
de que o direito penal é somente punir e que quem está lá para sofrer mesmo. Nós não podemos ter esse olhar, porque nós somos operadores do direito, nós somos técnicos, né? Nós temos que defender o direito, nós não temos que defender a tortura, enfim. Se a gente começar a estudar, pessoal, se a gente olhar a lei de execução penal, teoricamente é muito perfeito, né? Então, teoricamente, tem tudo para dar certo, para existir a ressocialização. O problema é que, na hora da execução, a lei de execução penal ela não é respeitada, porque o governo não investe, não há políticas públicas que realmente oportunizem essa ressocialização. E por isso é importante essas iniciativas, Gabriela, como se falou, porque isso traz um novo olhar, né, novas perspectivas. Né? A gente não pode, em pleno 2020, trabalhar com um direito penal de 1500, né? Então, a gente precisa atualizar, né? A gente precisa repensar o ser humano, as suas angústias, os seus problemas, né? E gerar esse acolhimento, né? Porque, como sempre falo, a pessoa, ela entra no sistema penitenciário, mas um dia vai sair de lá. E se ela sair pior do que entrou, é a própria sociedade, né, que está alimentando isso e que vai ter as consequências na sua própria pele. Beleza, pessoal? Ok. Se ninguém tiver mais, se ninguém mais tiver nada a falar, nós encerramos por hoje aqui. Tá joia? Então a aula vai subir para o YouTube. Então vocês podem assistir lá, reassistir, né? Quem não pôde participar. E a gente vai conversando aí por WhatsApp aí na sequência aí. A gente tira as dúvidas de todos. Tá joia? Obrigado Ok, obrigado pela participação de todos. Até a próxima aula. até.